o lado obscuro da pirâmide alimentar. Olá, eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E há mais de 30 anos, eu assumi como meu propósito de vida ajudar as pessoas a reconquistarem a saúde que elas perderam, mas também ensinar a elas esse caminho de volta para a reconquista da saúde de tal forma que elas nunca mais venham a perdê-la. Agora eu já começo esse vídeo dizendo uma coisa. Esse título não é clickbait. Eu posso classificar o vídeo de hoje como um dos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. E eu começo com uma pergunta. Imagine que você tenha sido enganado. Não durante um dia, uma semana, um mês, mas durante anos. Como é que você reagiria a isso? Aí talvez você pode pensar assim, professor Paulo, mas depende de qual engano eu fui submetido. E se esse engano ao qual você foi submetido foi responsável por tirar de você a sua saúde, como é que você reagiria? Guarda a tua resposta, que você vai responder para si mesmo quando a gente chegar no final do vídeo, beleza? Então olha só, nos anos 70, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, contratou diversos especialistas porque o objetivo era determinar um protocolo alimentar para o povo americano. Lógico, um protocolo que trouxesse saúde, evidentemente. E entre esses especialistas estava Louise Light. Só que a Louise Light ela apresentava um diferencial em relação aos outros pesquisadores. Enquanto os outros pesquisadores estavam comprometidos com a indústria alimentícia, a Louise Light estava comprometida com a saúde. E a abordagem dela, ela enfatizava o uso de alimentos naturais, como frutas e vegetais frescos, e como fonte de proteínas, principalmente carne e ovos. E o detalhe, ela não rejeitava fontes de gorduras naturais, como por exemplo o azeite de oliva. Uma outra característica da abordagem dela é que ela impunha limites à ingestão de açúcar e de grãos refinados. O problema está que o Departamento de Agricultura ele não estava comprometido com a saúde, como era o caso da doutora Louise Light. Agora, vejam que coisa interessante. No meio desse grupo de pesquisadores, apenas ela de fato estava comprometida com a saúde. E como eu falei ainda há pouco, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele estava comprometido na realidade com o lucro da indústria de grãos. Mas o que é que acontece? Como a Louise Light ela estava muito bem embasada, o protocolo inicial que foi apresentado foi principalmente com base na visão dela, que realmente era algo muito saudável. Agora, adivinhe o resultado. O departamento rejeitou. E a consequência disso é que, usando palavras da Louise Light, o Departamento de Agricultura ele apresentou uma pirâmide alimentar distorcida. Para você ter ideia, a pirâmide apresentada pelo Departamento de Agricultura, ele sugeria aos americanos a ingestão de 6 a 11 porções de carboidratos. Isso equivale a mais ou menos 13 fatias de pão branco por dia. Aí o que é que acontece? Essa pirâmide distorcida, ela foi apresentada à população americana por volta da década de 1980. Sabe uma coisa interessante? Que depois foi verificado o seguinte, que a elevação nos índices de obesidade no povo americano foi verificada justamente a partir do ano de 1980, justamente quando passou a ser adotada essa pirâmide alimentar distorcida. Aí vejam que coisa interessante, esse novo dado que eu vou passar agora. Desde 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia orienta aos americanos a evitarem gordura saturada. Com um porém, ela recomendou isso sem evidência científica. E ainda mais
sugeriu desde essa época a ingestão de margarina rica em gordura trans. Isso significa dizer que a elevação da obesidade em 1980 por conta da adoção da pirâmide alimentar distorcida anula esse fato da Sociedade Americana de Cardiologia sugerir cortar a gordura saturada? Não, na realidade não. O que acontece é que desde a adoção e ingestão da margarina, o risco cardíaco ele só tem se elevado. E a partir de 1980, com a adoção da pirâmide alimentar, isso tem se multiplicado. E acontece uma coisa curiosa. A cada 5 anos, essas diretrizes alimentares nos Estados Unidos elas são revisadas. E por que é que mesmo assim, de lá para cá, continua se elevando os índices de obesidade e também os casos de cardiopatias? Agora vai mais um dado. Foi verificado que os membros que fazem parte dessas instituições, que são responsáveis pela saúde americana, apresentam sempre alguma ligação com a indústria alimentícia. Aí a gente avança um pouquinho no tempo. Houve uma época em que começou a ocorrer uma grande escassez de grãos na Rússia, a antiga União Soviética. Então, nessa época, o governo dos Estados Unidos, ele não só incentivava os produtores de grãos nos Estados Unidos, não só incentivava a comercializar com a Rússia na época, como também premiava os produtores com, vamos dizer assim, incentivos financeiros. Foi nessa época que surgiu Earl Butz, que ficou conhecido como Hearst. Ele acabou se tornando o secretário da Agricultura de Nixon. Para aqueles que não conhecem, Richard Nixon foi um presidente dos Estados Unidos que acabou renunciando pelo chamado escândalo de Watergate. O Hearst, ele tinha tanta influência que mesmo depois da saída de Nixon, ele ainda permaneceu por mais 4 anos. O Hearst, ele tinha um lema, um ditado. E pelo ditado dele, você já pode imaginar o tipo de homem que ele era, os escrúpulos que ele tinha ou não tinha. E o ditado dele era o seguinte: naquilo que diz respeito à indústria alimentícia, cresça ou desapareça, adapte-se ou morra. Ele dizia isso. E isso era o lema dele. Aí o que é que acontece? Coincidentemente, em 1970, começou a ser propalado na mídia, acharam um novo bode expiatório para culpar pelas doenças cardíacas. E quem foi o bode expiatório que acharam naquela época? Já em 1970. Foi justamente a carne. E foi justamente nessa época que arranjaram esse novo bode expiatório que as doenças cardíacas se tornaram praticamente uma epidemia. Aí o que é que acontece? É nessa época que surge Ansel Keys. Inclusive nós falamos dele em um vídeo aqui no canal intitulado A Falácia da Gordura, que eu vou deixar aqui linkado no card para você assistir, que é um vídeo importantíssimo que vai enriquecer muito o conhecimento que você precisa ter por essa pessoa, o Ansel Keys. O Ansel Keys, como o Hearst, ele tinha muita influência, só que no meio científico. Então ele dizia assim, ele afirmava que o mal estava na gordura saturada. E ele dizia o seguinte: eu estou certo. Se você disser que eu estou errado, você tem que provar que eu estou errado. Só que isso não tem lógica, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Ou seja, se ele diz o culpado das doenças cardíacas é a gordura saturada, então é ele que tem que provar. Só que como ele tinha muito poder no meio científico, ninguém ousava contestá-lo. O único médico que ousou contestá-lo, ele simplesmente foi execrado. Quase que acaba com a carreira dele. E no final das contas ele estava certo. Aí o que é que acontece? Na época, em 1962, a revista Time publicou uma edição com Ansel Keys na capa, que vocês estão vendo agora. Sabe o que é interessante?
é que 22 anos depois, a mesma revista, a Time, ela publicou uma outra capa onde ela contradizia o que ela tinha dito justamente na edição que aparecia Ansel Keys. Ou seja, 22 anos depois, a revista Time acabou comprovando aquilo que a Louise Light já havia dito lá atrás, nos anos 70. Agora, sabe uma coisa interessante? É que mesmo depois que as autoridades de saúde nos Estados Unidos tomaram conhecimento de todos esses dados que eu estou apresentando aqui para vocês, são dados científicos, mesmo assim, a farinha e o açúcar continuou sendo oferecida para os pacientes nos hospitais. Agora, para um pouquinho e pensa, raciocina. O xarope de milho nos Estados Unidos é extremamente lucrativo, assim como o óleo de milho. Então, eles são muito lucrativos. Então, o que eu quero que você reflita comigo agora é o seguinte: se tem tantas coisas que são tão claras e os órgãos de saúde lá nos Estados Unidos eles sabem, agora essa pergunta você já está em condições de responder. O que é que você acha que é mais importante para as autoridades lá? É a saúde ou o lucro? Para e pensa um pouquinho. Você já ouviu falar na síndrome de vira-lata? Síndrome de vira-lata é o seguinte: é a síndrome que infelizmente boa parte dos brasileiros sofrem, que é o seguinte: achar que sempre o que está lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, é melhor o que está aqui no seu país, no Brasil. Então, para um pouquinho e pense: será que não vale a pena você começar a tornar-se uma pessoa sábia, como os meus companheiros de missão, como eu chamo os meus pacientes, ou vocês que acompanham a gente aqui no canal? Será que não é melhor você fazer feito eles e começar a de fato raciocinar sobre o seu próprio bem-estar, sobre a sua saúde? Porque existem coisas que são muito claras. Você já parou para pensar no seguinte: a pessoa chega no médico e é detectado que ela está com uma glicemia altíssima. Aí ela diz assim: não come nada doce, como já aconteceu comigo. A pessoa chega a dizer: mas eu nem de doce eu gosto, e no entanto está com a glicemia lá em cima. Se você for perguntar para qualquer um dos que acompanham o trabalho da gente aqui no canal, não precisa nem ser meu paciente, com toda certeza vai saber responder por quê. Então, eu te convido a partir de agora a fazer o seguinte: volta esse vídeo desde o início, assiste ele todinho, observa bem os dados que eu mostrei aqui e mais outro dado que eu vou mostrar agora no final, que você encontra no site do PubMed, um site de publicações científicas de medicina, ou seja, um site idôneo que está ligado à Universidade de Oxford, ou seja, ninguém pode chegar e dizer que aqui tem balela, tem besteira. Do que é que esse estudo trata? A associação entre os ácidos graxos transmonoinsaturados séricos e o risco de câncer de mama. Ou seja, vou resumir, bem resumido aqui, traduzido: aquela margarinazinha que o pessoal tanto recomenda, principalmente aquela que tem um desenho de um coraçãozinho, aquilo ali está ligado a risco de câncer de mama. É isso que esse estudo está falando. Então, se você estiver interessado, aqui embaixo na descrição eu também vou deixar o link para você acessar esse estudo, tá bom? Numa publicação idônea de saúde, com publicações científicas de alta confiabilidade, acabando com qualquer relação entre gorduras saturadas e doenças cardíacas. Então, faz o seguinte, eu repito, volta, assiste esse vídeo desde o início e começa a fazer a si mesmo uma série de perguntas que você já deveria ter feito desde quando você verificou que estava começando a perder saúde. E mais, se você ainda não conheceu, vai lá no nosso site, você vai conhecer tudo que a gente disponibiliza lá, não apenas os nossos cursos, os nossos materiais que estão lá à venda, camisetas, bonés, caneca, não apenas isso, mas aproveita e acessa o nosso blog, onde você só vai encontrar material relativo à saúde, verdadeira saúde. E mais ainda, se você está interessado em agendar com a gente uma consulta, seja presencial ou online, faz o seguinte: olha aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar
o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter a maior alegria de agendar a sua consulta e a gente vai lhe tratar com o maior carinho, com o maior cuidado e lhe mostrar o caminho para você recuperar a sua saúde. Claro, de forma completamente natural. Ou, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, você também vai encontrar aqui embaixo na descrição o nosso Pix, ou então o nosso Apoia-se, caso você queira fazer parte. Então, te desejo do fundo do meu coração um grande, um maravilhoso final de semana. Medita sobre tudo que você viu aqui e que você tenha saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono deste canal aqui, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.